Gostaria de convidar agora a Luciana Requião, representante da Diretoria dos Trabalhadores da Cultura. Luciana, que acompanhou todas as nossas reuniões, desde o primeiro encontro. Começo dizendo que eu poderia estar aqui falando como uma profissional da cultura, poderia estar aqui falando como sindicalista, mas estou aqui hoje falando como servidora pública, né? E servidora pública atuante na Diretoria de Políticas para Trabalhadores da Cultura. Como disse o Adriano mais cedo, né? A gente não perde, né? A nossa origem, né? Que é, no caso, ser uma trabalhadora da cultura. Bom, a DETRAC, para quem não sabe um pouco do histórico, né, é uma diretoria inédita, ela nunca aconteceu de ter uma diretoria com essa característica, né, de ser voltada para trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Foi um pedido do presidente Lula, a direção é do Derek Santana e a coordenação geral do Rafael Fontes. Bom, o nosso princípio, né, o princípio que segue nosso trabalho aqui, que tem muito a ver com a pesquisa, que daqui a pouco eu vou falar, minha fala vai ser curta, tá, gente? Eu sei que a hora está bem adiantada. Mas que quem faz cultura é trabalhador e, portanto, é sujeito de direito. Então, nesse sentido, a nossa missão é garantir esses direitos, né? A gente parte de algumas premissas, né? Vou citar só algumas, né? Primeiro que cultura gera emprego, renda, identidade e pertencimento, coisa que já foi muito dita aqui, inclusive na parte da manhã e nas outras sessões também desse fórum, né? Ou seja, a gente trabalha com a dimensão concreta da vida, da subsistência, mas também com a dimensão simbólica, afetiva, né, da identidade. Nesse sentido, a gente está de acordo com o Plano Nacional de Cultura, que se baseia em 3 dimensões, nessas 3 dimensões da cultura, que é a cultura como expressão simbólica, a cultura como direito de cidadania e a cultura como potencial para o desenvolvimento econômico, né? Como disse ontem o nosso diretor, Derek, né, a cultura não é algo acessório, né, não é alguma coisa que pode ser descartada, como a gente andou vendo, né, nos anos passados. Né? Vocês sabem bem do que eu estou dizendo. Bom, para mostrar esse panorama, para nos fazer entender esse panorama, a pesquisa, né, a produção de indicadores, o mapeamento dos territórios, daqueles que atuam diretamente nesse setor ou em determinado território, de ações e atividades, se a gente não tiver esse panorama, sem isso não há como fazer política pública, sem esse entendimento do campo, né, do que é esse setor e de quem é esse trabalhador. E eu fiquei muito satisfeita de ver que nas 15 diretrizes da Política Nacional de Cultura, da Política Nacional de Economia Criativa, a primeira diretriz diz o seguinte, diretriz 1, produção e difusão de estudos e pesquisas sobre a economia criativa brasileira. Né? Então, o que a gente está fazendo aqui, né, seguindo a primeira diretriz né, da nossa Política Nacional de Economia Criativa. Bom, que tipo de ação que a gente vem desenvolvendo? Né? Atualmente, na DETRAC, a gente se concentra em 2 eixos, mais ou menos, que é a formação e qualificação para o trabalho e a regulamentação dos direitos trabalhistas. Hoje, mais cedo, o Rafael Fontes, né, já falou sobre a Escola Solon Trindade de Formação e Qualificação Artística, Técnica e Cultural, né? Uma escola que oferece cursos livres, cursos de formação inicial, continuada e também cursos de pós-graduação. Ele já falou sobre isso, não vou me estender. E amanhã o Ângelo Ramalho, que é o nosso coordenador de articulação e garantias, vai falar também sobre a questão da regulamentação, vai adentrar nesses tópicos, então eu não vou me estender nisso agora. Mas acho importante falar que a gente tem aberto diálogo com entidades representativas, sindicatos, profissionais da área, e essa escuta ela é fundamental. É por meio dessa escuta que as nossas ações são orientadas. Então, aproveito para deixar aqui o nosso e-mail que é trabalhadores@cultura.gov.br, que é um dos canais de contato. A gente também está aqui no Ministério da Cultura em Brasília, no Bloco B, primeiro andar, e também a gente pode ser encontrado na FUNARTE, no Rio de Janeiro, que é onde eu fico. Eu sou lotada, eu sou daqui, mas estou em teletrabalho e fico também lá no FUNARTE, no Rio de Janeiro. Então, a gente, por enquanto, tem esses 2 polos, tem esses meios de contato. Né? Encaminhando um pouco para o tema dessa mesa, que é direitos trabalhistas e seguridade social, a grande questão nossa e de todos os pesquisadores, imagino também, que é como começar, né? No nosso caso aqui, como recomeçar, né? Como construir o que foi destruído e como construir para além do que havia construído, né? Então, como é que a gente garante direitos aos que atuam na informalidade? É um grande desafio, né? E o primeiro passo é justamente reconhecer a existência dessas ocupações, né, as especificidades dessas ocupações.
veja bem que isso é uma coisa muito básica, né? E a gente está nesse estágio, né? Desse reconhecimento. Além dessas dificuldades e da dificuldade de qualquer mapeamento, né, a gente tem ainda outras coisas que tornam mais difícil esse trabalho, né? Primeiro, e que já foram ditas aqui, por exemplo, a questão das múltiplas ocupações desses trabalhadores e trabalhadoras da cultura, que trabalham dentro da cultura e trabalham fora da cultura também. Mesmo que a gente considere que há uma ocupação principal, essa ocupação principal ela pode variar também de ano a ano, de mês a mês. Né? Então, essa identidade ela é muito fluida. Né? Além disso, são múltiplas as fontes de renda e as formas de relação de trabalho. Né? Por exemplo, de manhã eu posso ser autônoma, à tarde eu posso trabalhar como MEI e à noite eu posso ser até mesmo a contratante de outros trabalhadores da cultura. Né? Então, isso é um outro elemento que dificulta também essa tipologia, né? Essa caracterização. E, nesse sentido, o próprio autorreconhecimento desses trabalhadores e trabalhadoras muitas vezes também fica comprometido porque os próprios não se reconhecem como tal, né? Coisa que também já foi dita aqui. Outra questão difícil, que é um grande desafio, mas é necessário, é uma intervenção, a gente, de alguma forma, conseguir intervir, né, na grande distorção que existe no setor da cultura, né, que coloca ele, de um lado, como um setor que gera um valor altíssimo, um alto impacto na economia, ao lado de uma grande precarização do trabalho, como tudo que foi dito aqui, jornadas longas, sazonais, intermitentes, informal e com baixa remuneração. Então, como é que a gente consegue interferir nessa dinâmica, né, que não é favorável ao trabalhador? É um outro desafio. Né? Por fim, a gente entende a necessidade, e muito a partir dessa própria pesquisa da ANTE, que eu tive o prazer de acompanhar durante esses meses, né, em que a gente começa a entender que a gente precisa dar uma atenção diferenciada para esses trabalhadores e trabalhadoras da cultura. E eu acho que a própria existência da DETRAC, dessa diretoria, já é um sinal disso, né? Porque a gente não está no Ministério do Trabalho, a gente está no Ministério da Cultura falando de trabalho. Né? Então, isso sinaliza para a gente já, de início, né, que há uma diferença aí, né, na forma de vida, de trabalho e tudo mais desse trabalhador. Então, assim, a gente precisa pensar em um tipo de regulamentação própria, um tipo de previdência própria, dentre tantas outras coisas que são características dessa classe que a gente precisa entender cada vez melhor. Por isso, né, o mapeamento desse campo é fundamental. A avaliação e as propostas que vêm daqueles que estão imersos no processo é fundamental, e foi exatamente o que essa pesquisa fez, essa escuta. Né? Então, eu parabenizo muito a ANTE, a Alê, por essa iniciativa. A gente precisa muito de proatividade nesse campo, porque a luta é longa, é premente e é permanente. Então, só me resta agora agradecer pela escuta.